Legal. Anormalidades na secreção do PTH e da vitamina D. Aí já dá pra gente, começar a brincar aí com a fisiologia. Por exemplo, hipoparatireoidismo. Paratireoide, PTH. O que pode causar hipoparatireoidismo? Lesões e diminuição do suprimento sanguíneo. Isso pode ser causa de hipoparatireoidismo. Diminui PTH. E se diminui PTH, PTH tem uma ação aumentando a calcemia. Quando o nível de cálcio está baixo, PTH está ativo para aumentar a calcemia. Se tem pouco PTH, vai ter pouco cálcio no sangue. E pouco cálcio no sangue causa aumento da excitabilidade do sistema nervoso central. Olha que coisa. Lembra lá dos canais de sódio, que quando o sódio entra, despolariza? O cálcio tem uma ação nesses canais de sódio no sentido de manter a entrada de sódio dentro de níveis normais. Se tem pouco cálcio, o sódio passa a entrar mais, passa a ativar mais esses canais de sódio. E com isso aumenta a excitabilidade do sistema nervoso central. E se aumenta a excitabilidade do sistema nervoso central, começa a ter despolarização nas fibras musculares e as fibras musculares começam a contrair. Isso aqui é o reflexo carpopedal. Reflexo carpopedal, isso aqui é por contrações tônicas da musculatura. Então você vê, a gente às vezes pensa, diminuiu o cálcio, o músculo vai ficar flácido. Não, aumenta as contrações musculares tetânicas, pelo menos no início, principalmente por causa do aumento da excitabilidade do sistema nervoso. E espasmo dos músculos laríngeos, músculos relacionados à laringe. Se esses músculos entram em espasmo, contração espasmódica, você vai ter uma obstrução da respiração levando ao óbito. Se essa calcemia, hipocalcemia, não for rapidamente restabelecida, a pessoa pode ter uma obstrução respiratória e óbito. Hiperparatireoidismo primário. Por que primário? Primário significa que o problema é na glândula, na paratireoide, por exemplo, um tumor. Isso é mais frequente em mulheres, principalmente depois de gravidez e amamentação. Depois da gravidez e depois da amamentação, aumenta a incidência desses tumores em mulheres, tumores de paratireoide. Por que em gestação, em fases relacionadas à gestação e amamentação? Porque a glândula paratireoide é mais estimulada. A demanda por cálcio é maior. Cálcio para o parto, cálcio para a amamentação, para a injeção do leite. Quais são as características de hiperparatireoidismo primário? Bom, muito PTH, muita retirada de cálcio dos ossos. Osteopatia, aumento da atividade osteoclástica. E se aumenta a atividade osteoclástica, aumenta também, numa tentativa de resolver o problema, a atividade osteoblástica. E os osteoblastos produzem aí fosfatase alcalina. Por isso que dosagem de fosfatase alcalina é um indicativo de hiperparatireoidismo primário. Se tem muita fosfatase alcalina, significa que tem muita ação osteoblástica. Então, por que o osso está com osteopatia? É para estar depositando. Não, está tendo uma osteopatia porque a atividade osteoblástica é uma tentativa de resolver o aumento da atividade osteoclástica. Só que consegue? Não consegue, está dando osteopatia. Então a dosagem de fosfatase alcalina é um indicativo de osteopatia. Ora, se a diminuição do cálcio aumenta a excitabilidade do sistema nervoso, se tem muito PTH aumenta o nível de cálcio. Se tem muito cálcio, portanto o sistema nervoso vai estar deprimido. Se o sistema nervoso está deprimido, fraqueza muscular, constipação, fraqueza muscular, músculo, contração muscular, constipação, contração da musculatura relacionada a peristaltismo. Portanto, diminui os movimentos peristálticos, constipação. Dor abdominal, falta de apetite,
resultados da constipação, aumento da formação de cálculos renais, mais cálcio circulante, e calcificação metastática. O que é calcificação metastática? É a calcificação de tecidos moles. Isso é grave. Calcificação de tecidos moles. Isso aqui já numa fase mais exacerbada do hiperparatireoidismo primário. Hiperparatireoidismo primário, o problema é na paratireoide. Hiperparatireoidismo secundário, o problema não é na paratireoide. Produz muito PTH, mas por uma causa que não está na tireoide. Por exemplo, deficiência de vitamina D, lesão renal crônica. Tem sentido? Tem sentido. Nos rins é sintetizado o princípio ativo da vitamina D. Se os rins está com lesão, diminui a síntese de vitamina D. Se diminui a síntese de vitamina D, diminui a absorção intestinal de cálcio. Se diminui a absorção intestinal de cálcio, diminui a calcemia. Se diminui a calcemia, estimula a paratireoide a produzir PTH. Então tá vendo? Não é o problema agora, não é na paratireoide, é secundário a um problema. Por isso que é hiperparatireoidismo secundário. E a característica do hiperparatireoidismo secundário é aumento da absorção óssea, da retirada de cálcio dos ossos. Raquitismo. O que é o raquitismo? É diminuição na síntese de vitamina D. Bem característico quando tem diminuição a exposição ao sol. Precisamos do sol para produzir vitamina D. Inclusive eu vou deixar mais um vídeo onde eu faço uma análise da vitamina D relacionada ao emagrecimento. Vitamina D, o principal efeito estudado dela é em relação ao cálcio, mas não é só cálcio. Vitamina D para emagrecer, vitamina D para manter o sistema imune em dia. Inclusive, olha que interessante, o sistema imune é que combate o câncer. Todo dia no seu corpo você tem propensão para desenvolver câncer. Mas por que não desenvolve? Por causa da vitamina D. Por causa do seu sistema imune. E a vitamina D estimula o seu sistema imune. Portanto, pessoas com pouca vitamina D, o sistema imune está deprimido. E se o sistema imune está deprimido, aumenta a probabilidade dela ter câncer. Inclusive câncer de pele. Então as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com sol vai causar câncer de pele. É a deficiência de sol que pode causar câncer de pele. É claro que eu não estou falando pessoa que trabalha o dia inteiro no sol do meio-dia e todos os dias, sol. Essa pessoa tem que se proteger, não tem dúvida. Mas não é o que eu vejo. O que eu vejo é a pessoa sai de casa, o sol está lá embaixo, ela taca protetor solar para entrar no carro e ir para o seu consultório, para a sua academia, para qualquer lugar que seja, para o hospital, para poder ficar trabalhando onde não tem sol. Aí sai, já é a noite, cadê o sol? Nada de sol? Eu não sei aonde na história da humanidade que nós aprendemos a ter medo de algo natural, que é sol. As pessoas não têm medo de comida porcaria, bolacha, traquinas e miojo, mas tem medo de sol. Baixa exposição ao sol levando a raquitismo. O que causa raquitismo? Entendendo a fisiologia, fica meio lógico os negócios. Por isso que eu amo essa matéria. Pouca vitamina D, não tem absorção intestinal de cálcio. Muito cálcio nas fezes, que cocôzão bonito, cheio de cálcio. Cadê o cálcio na corrente sanguínea? Diminuição da calcemia, o que leva ao aumento da secreção do PTH, hiperparatireoidismo secundário que nós vimos. Enfraquecimento dos ossos. Aumenta a atividade osteoclástica e osteoblástica, porém os ossos ficam mais fracos, não tem cálcio, não adianta, é uma tentativa de resolver o problema. Resolve? Não, por isso os ossos ficam mais fracos. Tetania e espasmo respiratório. Tetania por causa da diminuição da calcemia, se diminui cálcio, aumenta a excitabilidade do sistema nervoso. Característica do raquitismo, aí os ossos de crianças que tiveram raquitismo. Raquitismo, doença relacionada à infância, baixa de vitamina D. E no adulto? No adulto,
Pode desenvolver o raquitismo? Pode desenvolver deficiência de vitamina D. Quando? Deficiência de vitamina D ocasionada por esteatorreia, uma falha na absorção intestinal de gorduras. Vitamina D, vitaminas A, D, E e K, ADEC. A, D, E e K. São vitaminas lipossolúveis. Significa que elas têm que estar solubilizadas em gordura. Vitamina D é um hormônio de colesterol, para elas poderem ser absorvidas. Se não tem essa absorção de vitamina D, não tem a sua ação. A sua ação está diminuída. E se a sua ação está diminuída, pode ser por eliminação inapropriada de gordura ou por uma doença renal, não tem a sua produção, a pessoa desenvolve um raquitismo. A característica do raquitismo é a osteomalácia. Osteomalácia, ossos moles. O que significa isso? Significa que às vezes faz a matriz óssea feita por tecido orgânico, a parte orgânica do osso, mas não tem a deposição de cálcio. Então tem ação dos osteoblastos. Lembra que se tem pouco cálcio, aumenta a PTH, estimula o osteoclasto, tira cálcio dos ossos e se estimula o osteoblasto. Então o osteoblasto está aumentada a sua ação. Se está aumentada a sua ação, o osteoblasto que sintetiza a matriz óssea. Só que cadê o cálcio para ser depositado nesse osso? Osteomalácia. Eu gosto de guardar como osso mole. Osteomalácia. E aqui um detalhe. Inatividade física, desnutrição, diminuição de vitamina C, diminuição de estrogênio, idade e síndrome de Cushing relacionada à famosa osteoporose. Osteoporose é isso aqui, Osteoblasto no seu funcionamento e osteoclasto funcionando a todo vapor. Ele não está mais com um martelinho, ele está com a TNT, está com a dinamite explodindo o osso. Então você tem um aumento da atividade osteoclástica e diminuição da atividade osteoplástica. Ou seja, agora você não tem mais nem a produção da matriz óssea, diminui a matriz óssea orgânica. O osteoblasto está deprimido. O que pode levar a isso? Diminuição do osteoblasto, diminui a deposição e aumenta o osteoclasto. Inatividade física. Essa inatividade física, nós precisamos fazer força. O nosso osso é remodelado à base da força. Se você faz força, o seu osso fica mais forte. Aliás, é a principal causa de osteoporose. Desnutrição, diminuição de cálcio. Vitamina C, diminuição de estrogênio. Olha que interessante, né? Mulher na menopausa, o que acontece com o estrogênio? Nível de estrogênio cai. E se o nível de estrogênio cai, isso leva a uma depressão de vitamina D. E se diminui a vitamina D, diminui o nível de cálcio. A vitamina D absorve cálcio do intestino e, portanto, estimula PTH. Idade, diminuição de hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento relacionado à deposição de proteínas por todo o organismo. E a síndrome de Cushing, que nós vimos que na síndrome de Cushing, aumento do cortisol. Cortisol retira proteínas teciduais, faz a mobilização de proteínas. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!